Vamos entender essa falta de doses, doutor Vecina. Não foi comprada no ano passado, ia faltar mesmo, é isso? Bem, vamos esquartejar o problema para a gente não se perder nesse emaranhado aí para começar, né? Primeiro, crianças morrem menos. Mas uma parte importante, a estimativa é que cerca de 40% das crianças que morreram eram crianças saudáveis, crianças rígidas. Então, crianças que não deveriam, em hipótese alguma, ter morrido. Se elas estivessem protegidas pela vacina, elas continuariam tendo a doença, porque essa vacina que nós estamos utilizando não protege contra ter a doença, mas protege contra a morte. Então, não ter vacinado as crianças é muito grave. Sim, de fato, nós saímos de um não governo. Então, tudo que aconteceu antes só serve para prender gente, coisa que deve ser feita, como o Josias já disse aqui, que deve acontecer. Então, tem muitos crimes que foram cometidos na gestão do Ministério da Saúde que saiu, que tem que ser apurado. Agora, o daqui para frente está na hora de assumir. O novo governo se comprometeu com cerca de 10 itens, e um dos 10 itens, provavelmente o mais importante, é acertar o esquema vacinal. Não só o esquema vacinal de Covid, como todos os esquemas vacinais. Está na hora de pôr um freio de arrumação aí. Assim, olha, sentamos com a Pfizer e negociamos comprar vacina. Só vai chegar daqui a 2 meses. Até lá, vamos continuar desse jeito. Vamos continuar vacinando só crianças de 6 meses a 3 anos que tenham comorbidade, apesar de que 40% das crianças que morreram eram crianças rígidas. Então, essa história de vacinar crianças com comorbidade é mais um dos erros que foram cometidos pelo governo anterior. Então, está na hora de, como o Hélio Gaspari gosta de falar, que o Delfim Neto falava, a lojinha tem que ser aberta todos os dias, a quitanda tem que ser aberta todos os dias, tem que ter berinjela para vender e troco para a freguesia. Isto o Ministério está nos devendo. Olha, a vacinação vai se dar de tal forma, vamos ter tais vacinas para entregar, acertamos com o Butantan o finzinho lá do que tinha de Coronavac, e a negociação com a Pfizer para comprar a Pfizer Baby e a Bivalente é a seguinte: vamos vacinar as crianças e o reforço em adultos, quinta dose, vai ser programado para partir de. Está na hora do Ministério vir a público e falar isso. Teve problemas para nomear lá a coordenação da área de vacinas, de imunização, indicou um, veio outro, etc. Agora está resolvido. Vamos pôr ordem na casa e vamos tranquilizar a população. Estamos em queda do número de casos e do número de óbitos. Grande parte desses óbitos são pessoas que não tomaram vacina e portadores de comorbidade. Mas estamos numa situação que tende a se normalizar nas próximas semanas. Essa nova onda, né, esperada com a XBB 1.5 aparentemente não chegará. Então, as notícias não são todas muito ruins, mas o Ministério da Saúde precisa tomar pé da situação e Agora, transmitir isso para a sociedade brasileira. doutor Vecina, a gente está numa situação em que há um certo alívio, aliás, no caso da saúde, há um grande alívio, porque hoje a gente tem uma ministra, a Nízia Trindade, que fala o cientifiquez, né? A gente saiu daquela mania de implicar com a ciência para alguém que está respeitando a ciência. Agora, como o senhor diz, há parafusos por apertar, né? A essa altura, já houve gente no Ministério dizendo que ia adquirir vacinas pediátricas do Butantan sem dar canelada na China, dizendo que está negociando com a Pfizer, tudo muito bem. Agora, a essa altura já dá para dizer que nós vamos ter que incluir a vacina contra a Covid no calendário anual, vai ter que ter, as pessoas vão ter que se vacinar anualmente contra a Covid, ou ainda não dá para dizer isso? Eu acho que ainda falta observar um pouco mais o que os países que têm recebido essas ondas de novas variantes antes do que nós. Temos que observar o que está acontecendo na China agora. A China também
teve uma explosão de mortes. Ela diz 60 mil mortos. As pessoas que estão avaliando isso acham que é muito mais. Mas nós temos que aprender o que está acontecendo na China e observar. Muito provavelmente nós vamos incorporar uma dose anual de algum tipo de vacina contra a Covid-19. Mas é melhor observar o que estes outros países, que têm feito estudos, que têm feito acompanhamento, que têm verificado, por exemplo, qual é o impacto de uma quinta dose, o último reforço, na redução do número de casos e de mortes. Existe o que aprender, com certeza, Agora, e não é pouco ainda. na linha do que o senhor disse, que é preciso que o Ministério tome o pé e tome também providências, o senhor fosse ministro da Saúde, o senhor compraria vacinas para que elas estivessem disponíveis durante esse ano e no próximo ano, ou o senhor esperaria para observar? Neste momento, eu estaria comprando vacinas para fazer o esquema de cobertura vacinal neste momento. Quer dizer, precisa tomar a quinta dose, eu acho que precisa tomar a quinta dose, é um consenso sobre a quinta dose, e as crianças têm que ser vacinadas. Não existe vacina para isso. Então, crianças a partir de 6 meses têm que receber 2 doses pelo menos, e nós temos que pensar no primeiro reforço dessa população. Então, essas vacinas já deveriam ser compradas. Agora, a vacinação do ano que vem, para uma vacinação anual normal, eu deixaria para os próximos 2, 3 meses para comprar. E também estaria negociando que ou o Butantan ou o Fiocruz fizesse algum tipo de transferência de tecnologia com a Pfizer para garantir a presença de vacina no Brasil. E a Pfizer não tem capacidade para produzir e inundar o mundo de vacina. Nós teríamos que discutir a possibilidade de ter algum tipo de transferência de tecnologia, pagando royalties, de qualquer forma, para que ou a Fiocruz ou o Butantan estivessem produzindo essas novas vacinas bivalentes no Brasil. Eu não sei se isso está sendo feito. Espero que esteja sendo feito.